você possa tomar o seu assento. Meus amados, que pregação, que oportunidade abençoada que nós ouvimos aqui através da vida do nosso amado irmão Daniel Maurílio, sobre fé, sobre intimidade, e sem combinarmos, né, Deus começou já a falar, amém? Então você vai ver que tudo que foi ministrado já aqui pelo nosso amado irmão Daniel Maurílio tem ligação com aquilo que Deus quer falar conosco através do deserto de Parã, amém? Você está preparado para andar no deserto? Meu amado, se você estava no Rio de Janeiro ontem, você está preparado. Que ontem estava como se estivesse no deserto de Parã. Que calor! Mas então você já está expert. Você que tem vindo às quartas-feiras, eu creio que você nem sentiu o calor. Porque você está andando a tanto deserto. Você já andou no deserto de Jericó, você já andou no deserto de Zim, você já andou no deserto da Judéia, você já andou no deserto do Sinai, você já andou no deserto de Berseba, você já andou no deserto de Zif, você já andou no deserto de Damasco. Então você, quando chegou no Rio de Janeiro ontem, você falou, estou tranquilo, estou já acostumado com esse calor. Viu como é que Deus prepara a gente? E Deus já foi te preparando nos desertos para você ficar pronto e preparado a esse calor que está vindo aí. Mas voltando, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 10, lá no versículo de número 12. Números, capítulo de número 10, versículo de número 12. E enquanto você encontra, e se você achando, assim podendo, se coloque de pé. Mas como eu vim falando agora, nós já andamos por tantos desertos. E Deus falou conosco de várias maneiras. Deus falou conosco sobre aliança, Deus falou conosco sobre justiça, sobre exortação, Deus falou conosco sobre arrependimento, Deus falou conosco sobre a missão, sobre a direção que Ele tem para nossas vidas. E essa noite, o deserto de Parã tem algo importante e especial e que já foi ministrado aqui na oportunidade também, que é a presença de Deus. Meus amados, não adianta eu saber de Deus, não adianta eu ouvir falar de Deus, não adianta eu vir à igreja, se eu não tenho na minha vida a presença de Deus. Então nós vamos entender e perceber a importância da presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quem achou, diga achei. Glória a Deus. Quem não achou, diga EBD, mas perto de alguém que esteja com a Bíblia aberta para acompanhar juntamente comigo essa noite. Então, Números capítulo 10, versículo 12, nós sabemos que Números é um livro escrito por Moisés, está no Pentateuco, né? Então, nós sabemos que ali é o quarto livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o quarto livro do Pentateuco, e diz assim, Números 10, 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Oremos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós primeiramente te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que concede a cada um de nós, que estamos aqui presentes nessa noite, que estamos ouvindo essa mensagem através das mídias sociais, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nos concede de estarmos agora ouvindo a Tua voz, Senhor. Senhor Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus que nada do mundo exterior venha nos atrapalhar de estar focado naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, discernimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos trazer essa noite. Que nada, Senhor Deus, que nós não venhamos a sair daqui essa noite, que nós não venhamos a ouvir essa pregação e sairmos da mesma forma, mas que nós venhamos a sair diferente da qual nós entramos aqui essa noite, Pai. Senhor Deus, esvazie-me e enche-me com o Teu Santo Espírito, para que da minha boca venham sair palavras vindas diretamente do Teu trono de águas vivas, que da minha boca venham sair palavras da Tua vontade, Senhor Deus, do Teu querer, palavras que modificam vidas, palavras que mudam vidas, palavras que edificam, palavras que libertam, palavras que exortam, Senhor.
É isso que eu lhe peço, é isso que nós pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa tomar o seu lugar novamente. Meus amados, nós estamos chegando e caminhando nessas areias escaldantes no 8º deserto, o deserto de Parã. E nós lemos, e você leu comigo no versículo 12, a Bíblia diz que os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, e jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Meus amados, a nuvem representava a presença de Deus. A nuvem naquela época, naquele momento, naquele contexto no deserto, ela sempre pairava e ela ficava acima e ela ficava no tabernáculo. E sempre quando a nuvem se movia, era momento para o povo de Deus se mover. Quando a nuvem parava, era o momento do povo de Deus parar. Então nós vemos aqui que a nuvem repousou no deserto de Parã. Por isso que o deserto de Parã nos ensina e nos vai fazer meditar na presença do Senhor. Meus amados, nós precisamos entender que a presença de Deus sobre a nossa vida é algo essencial. Não adianta, como foi dito aqui, não adianta eu conhecer apenas a palavra de Deus. Não adianta eu todo domingo, toda quarta-feira estar na casa do Senhor se eu não tenho a presença de Deus sobre a minha vida. Se eu não obedeço o caminhar e o parar de Deus sobre a minha vida. Meus amados, os filhos de Deus, os filhos de Israel, eles caminhavam no deserto escaldantes. Eles caminhavam sem, entre aspas, sem ter uma direção, porque a direção era dada pela nuvem. Então, quando a nuvem se mexia, o povo se mexia. Quando a nuvem parava, o povo parava. O primeiro ensinamento que nós devemos entender e compreender é que nós precisamos esperar o agir, a vontade e a direção de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo num contexto onde nós estamos invertendo a situação, onde eu não oro antes, eu oro depois, onde eu não busco a direção de Deus antes, eu busco depois que eu já escolhi, depois que eu já decidi. Meus amados, o povo de Deus só andava quando Deus determinava, e nós devemos só andar, só mexer, só de repente trocar de emprego, só de repente investir no relacionamento, só de repente casar, quando Deus determinar. Mas aí eu inverto, eu coloco Deus como meu servo, e aí eu decido o que eu tenho que fazer, e aí eu peço apenas a bênção de Deus. Eu não busco saber se aquela é a vontade de Deus, eu não busco saber se aquela é a direção de Deus, o que eu busco é a bênção de Deus naquilo que eu estou fazendo. Então, quantas vezes você consegue perceber pessoas que decidem, caminham, e aí fala assim: Deus me abençoe nessa minha escolha, Deus me abençoe nesse meu relacionamento, Deus me abençoe nesse novo emprego. Mas, meu amado, minha amada, você pediu a orientação e a direção de Deus antes? Nós devemos ser iguais aos filhos de Israel no deserto de Parã. A nuvem parou, então eu tenho que esperar. A nuvem caminhou, saiu de Sinai e começou a andar até Parã, então eu vou até onde a nuvem parar. Eu vou até onde Deus tem lugar, tem direção para a minha vida. E aí eu vou pedir para que você possa, juntamente comigo, retroceder um pouco nesse capítulo 10, mas que você vá até o versículo 1, para que possamos entender um pouco melhor o que Deus quer nos ensinar sobre a presença dEle sobre as nossas vidas. Diz assim, Números capítulo 10, versículo 1: Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Primeiro ensinamento que
a presença de Deus nos traz e nos concede é que nós devemos caminhar, partir, prosseguir, apenas quando Deus determina. Deus fala para Moisés: Moisés, faça 2 trombetas. E essas trombetas que entende-se que deveriam ter entre 30 a 50 centímetros, eram trombetas utilizadas pelos filhos de Israel para que pudesse direcionar o povo quando ele deveria se reunir no tabernáculo e quando ele deveria prosseguir, marchar, sair daquele local. Então, Deus fala assim: Moisés, construa, faça uma trombeta que ela vai ser a demonstração de quando eu convocar a congregação e de quando eu mandar a congregação partir do arraial. Deus se preocupou em dar uma forma para demonstrar ao povo como ele deveria agir e quando ele deveria agir. Nosso amado Daniel falou sobre o profeta Eliseu, que naquela época e na mesma época aqui de Moisés, haviam profetas, que eram homens de Deus, homens levantados por Deus, para direcionar o povo, para ser o canal aquele que falaria por Deus para com o povo. Então o profeta é aquele que levava a palavra de Deus, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Deus falava com Eliseu, Eliseu falava com o povo. Deus falava com Elias, Elias falava com o povo. Hoje, nós temos o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então Deus fala diretamente com você. Deus pode usar uma pessoa para te direcionar algo, para te dar uma revelação? Sim. Mas Deus, Ele fala contigo. Deus, Ele pode e Ele quer falar contigo. Mas naquela época, Deus pede para Moisés construir, fazer 2 trombetas, que seriam um sinal de Deus para o povo marchar. Quando tocasse a trombeta, quando Deus trocasse, tinha um som para a reunião, tinha um som que era para a reunião de toda a congregação, tinha um som que era para que os líderes se reunissem no tabernáculo, e tinha um som para marchar. Era a forma que Deus demonstrava ao povo como e quando deveria agir. Porque imagine, meus amados, o tamanho de um arraial não era 10, 15 pessoas, não era 30 pessoas, eram milhares. Então, tinha que ter um modo para que todo mundo saísse ao mesmo tempo, todo mundo agisse juntos. Então, Deus determina com que Moisés crie essa trombeta. E aí, através do soar dessa trombeta, o povo sabia como deveria agir, quando deveria agir. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus, nós temos as Sagradas Escrituras, nós ouvimos a palavra de Deus, Deus está falando conosco essa noite, Deus falou conosco no domingo, Deus falou contigo ontem, quando você leu as Sagradas Escrituras, quando você leu a Bíblia. Então, você sabe e tem condições de saber quando deve agir. Mas a sua ação tem que estar pautado pela presença do Senhor. Meus amados, não adianta eu agir sem a presença de Deus. Não adianta eu buscar fazer as coisas sem a direção de Deus, porque vai dar errado. Mas por que você fala isso, missionário? Por que vai dar errado? Porque Romanos 12:2 vai dizer, para que eu venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso mudar. Eu não posso achar correto aquilo que esse mundo determina. Eu tenho que transformar este mundo pela renovação da minha mente. Então, se eu ajo da mesma forma que o mundo, impulsivamente, pela vontade da carne, eu não vou conseguir experimentar aquilo que é bom, que é perfeito e agradável. Então eu preciso pautar a minha direção, o meu caminhar com a presença de Deus. Se Deus tocar a trombeta no meu coração, para que eu ande, para que eu de repente troque num trabalho, para que eu mude a direção de um caminhar,
para que eu, em vez de caminhar, sempre vou para casa pela direita, ir pela esquerda. Eu vou pela esquerda, mas eu tenho que estar debaixo da direção e da presença de Deus. E continuando, no versículo de número 3, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Só por aí. Então, Deus fala: olha, Moisés, você vai fazer as 2 trombetas, e quando tu tocares, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Ou seja, o povo já sabia, quando eu escutar esse som, eu tenho que sair do meu lugar, e eu tenho que ir até a tenda, até a porta, né, como fala aqui, até a porta da tenda da congregação e ficar ali. Ou seja, eu preciso caminhar e andar na presença de Deus. Eu só posso ir na presença de Deus, e eu só posso caminhar conforme a direção de Deus. Ou seja, o povo sabia, tocou a trombeta, eu não posso ficar em casa. Ah, tocou essa trombeta, toca toda semana. Todo domingo tem culto. Então, hoje, nesse domingo pela manhã, a trombeta tocou, mas todo domingo vai ter, domingo que vem vai ter, eu vou domingo que vem. Ah, Santa Ceia, tudo bem, mas domingo que vem, no mês que vem, vai ter Santa Ceia de novo. Eu fico imaginando, imagine se os filhos de Israel pensassem dessa forma. E lá vem Moisés tocar essa trombeta. De novo. Hoje eu não vou não, hoje está passando um programa legal na televisão. Hoje tá meio frio esse deserto à noite, não vou sair essa hora não. Tá quente, e esse Moisés quer que a gente vai marchar agora? Ele que espere. Ninguém vai sentir minha falta, são mais de milhares, porque se eu não for na igreja, ninguém vai sentir. E aí eu começo a fazer a minha vontade. A trombeta toca, mas eu finjo que não escuto. A Bíblia é bem clara dizendo, olha, quando tocare, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda. Meus amados, quando Deus chama, quando a presença de Deus nos chama, eu tenho que ir. Eu fico imaginando, Moisés ainda era vivo aqui, mas quando Moisés morreu, se você ler lá Josué capítulo 1, você vê que Deus fala com Josué, e Deus fala, olha Josué, não temas, ser forte, ser corajoso, olha Josué, medita nesse livro da lei dia e noite, para que não que desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu fico imaginando, imagina se Josué fala assim, Deus, poxa, põe outro. É muita pressão, eu fiquei perto de Moisés me mostrou, é muita pressão, Moisés tem ficado sobrecarregado, imagina se Josué desce para trás. Imagine se os homens de Deus, das Sagradas Escrituras, que nós vemos e lemos, tivessem dado para trás. Quando eles foram chamados, a trombeta tocou no coração deles. Todo dia a trombeta de Deus, para que nós venhamos a se aproximar do tabernáculo, para que nós venhamos a se aproximar da presença de Deus, toque em nossos corações. E eu preciso levantar, eu preciso agir, eu preciso sair da inércia, sair desse momento inerte da minha vida e começar a agir na presença de Deus. O povo tinha que levantar, meu amado. Quando Deus chama, nós temos que levantar. Zaqueu, quando Deus chamou, ele desceu depressa. Ele não ficou aí, não, calma aí, Deus, calma aí, Jesus. Eu só queria te ver. Agora você está me chamando? Não. Não quero muito, ainda não. Vamos com calma. Eu só me batizei. Agora já querem que eu fique no evangelismo? Calma, vamos com calma. Eu só me batizei. Já querem que eu fique com as crianças? Querem que eu vá para o paz de madrugada? Olha o perigo. Meus amados, quando Deus chama, eu tenho que agir, não importa a hora, não importa onde, não importa como, a presença de Deus está ali, então eu vou. Está chovendo, mas a presença de Deus está na chuva, eu vou.
Está no calor, a presença de Deus está no calor, está no deserto, eu vou. Agora, se a presença de Deus não está, porque a presença de Deus pode não estar no ar-condicionado, mas aí eu quero ficar porque está calor. A presença de Deus pode não estar naquele momento na sua cama, mas aí eu quero porque eu estou cansado. Mas eu preciso estar aonde a presença de Deus está. Tem um louvor que diz, né? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Para onde eu vou se eu não tenho a presença, se eu não tiver a presença de Deus? Não tem motivo, não tem por que agir e levantar. Meus amados, Deus chegou para Abraão e disse: sai da tua casa, larga a tua parentela e ide para a terra onde eu te mostrarei. A presença de Deus não estava aonde ele vivia. A presença de Deus estaria no caminhar com ele até a terra prometida. Ou seja, Abraão, se ficasse em casa, ele ficaria de repente, entre aspas, bem, mas ele não teria a presença de Deus sobre a vida dele. Então que nós viemos a estar atentos, estarmos atentos, ao chamado de Deus sobre as nossas vidas. E continuando, dê um pulo lá no versículo 8 e 9, que diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Versículo 9: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. A presença de Deus também se faz na aflição. Quantas vezes você já escutou se alguém falar assim: Deus esqueceu de mim, olha o sofrimento que eu estou passando, olha, na minha casa está assim assado, olha, a minha vida está de pernas para o ar, olha, a minha vida está de cabeça para baixo, Deus não está mais comigo, meus amados. Deus está nas aflições. Deus fala: olha, quando vocês forem pelejar, toque a trombeta, que eu vou estar ali presente e vocês vão vencer os obstáculos. O que isso quer dizer? Quando você está com problema, ore, busque a presença de Deus, e Ele vai estar presente na sua dificuldade, e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a válvula de escape, Ele vai te mostrar o caminho da vitória, Ele vai te mostrar que aquele obstáculo não é maior do que aquele que habita em vós. Mas eu quero resolver os problemas sozinho. Aí eu fico desempregado, aí eu começo a procurar emprego, mas eu não coloco na direção de Deus, não. Começa a procurar, não, porque eu sei que ali vai, aí começa a ligar para conhecidos, aí começa a colocar nos vários sites que existem, aí contrata fulano, beltrano, para poder postar o seu currículo, e Deus. Aí começa a crise financeira vir, aí que vai, e caramba, tem Deus. Aí como última instância, como se fosse um tribunal, a última instância, aí eu busco Deus, quando está tudo de bagunçado, aí fala assim: Deus, me ajuda, me arruma um emprego, Deus, eu preciso, e aí busca o Senhor. Meus amados, busque agir na presença de Deus. Está com problema? Coloca diante do Senhor, toca a trombeta, e Deus vai se fazer presente na tua vida. Deus quer se fazer presente nas nossas vidas, mas Ele quer que nós venhamos a buscá-lo. Lembra de Jeremias escrevendo a carta ao povo cativo na Babilônia, lá no capítulo 29 de Jeremias, que para o fim da carta, Deus fala para o povo, para Jeremias escrever para o povo: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Está lá, capítulo 29 de Jeremias, versículo 13, no final da carta aos cativos na Babilônia. Ou seja, como é que vocês vão me achar, o povo de Israel, povo de Deus cativo? Quando me buscardes verdadeiramente. Quando é que você vai ter a presença de Deus na sua vida? Quando você buscar a presença de Deus verdadeiramente. Porque buscar a presença de Deus
E aí eu vou te dizer algo, se você não sabia, eu vou te dizer que buscar a presença de Deus não basta vir à igreja. Não basta bater ponto na igreja. Não basta estar toda quarta-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo na igreja. Você precisa viver a palavra de Deus. Porque eu posso estar na igreja e estar com o coração lá fora. Mas quando eu busco verdadeiramente o Senhor, eu vou achá-lo quando eu buscá-lo de todo o meu coração. E aí Deus fala, olha, versículo 9, a parte final. Vamos ler todo. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Ou seja, quando vocês forem pelejar, me chamem. Está complicada a situação? Chama o Senhor. E Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a solução. Porque Ele está e Ele anda também conosco nas aflições, porque Ele se faz presente sobre a nossa vida. E continuando, já estou quase encerrando, no versículo de número 10, todos acharam? Números 10, diz assim, da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim como na aflição, Deus se faz presente na alegria. Às vezes, tem pessoas que lembram de Deus na aflição, mas não lembram de Deus na alegria. Tem gente que vai na igreja e vai todos os cultos, está na peleja, está buscando cura, está buscando libertação, está em todos os cultos. Aí Deus dá a cura, Deus dá a libertação, a pessoa some da igreja. Usa de Deus, utiliza-se de Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Estou com desejo, então eu vou lá, esfrego a Bíblia, e aí eu quero que Deus me dê esse desejo. Deu, eu vou embora. Quando eu quiser outro desejo, aí eu venho de novo. E só se eu estiver muito apertado, se não, eu peço para alguém fazer isso por mim. Intercede aí por mim, ora por mim lá. Lembre-se dos 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer. Nós precisamos entender que Deus se faz presente na alegria. E por isso nós temos que agradecer a todos os dias por tudo que o Senhor nos concede. Você tem agradecido? Você tem orado agradecido ou tem orado só pedindo? Pedindo não é errado, pedir não é errado. A Bíblia fala, pedis e dar-se-vos-á. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas a Bíblia não fala para você não pedir. Nós temos que pedir. É lícito pedir, mas eu tenho que agradecer. Eu tenho que ter momentos de oração, de gratidão. Falar assim, Deus, muito obrigado pelo meu dia. Obrigado porque eu estou com saúde, eu pude trabalhar, eu pude chegar em casa, eu estou com a minha família, eu pude ter algo para me alimentar, o Senhor tem suprido a minha necessidade. Porque Deus se faz presente na alegria também. Eu não posso achar que Deus é algo que eu tenho que deixar na prateleira e só pegar quando eu entender e quando eu estiver precisando. É igual quando você vai na casa de alguém, está lá o salmo aberto lá. Tem a Bíblia aberta lá, do lado da televisão às vezes, está lá, Salmo capítulo 23, o Senhor é meu pastor e nada, Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está lá aberto, todo empoeirado, mas está lá. Deus não é para ficar numa prateleira. Deus é para nós buscá-lo todos os dias. Ele nós devemos buscar em cada momento. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu devo agir como, Senhor? Eu preciso da sua presença, não adianta eu prosseguir sem ter a tua presença. Não adianta eu estar num lugar
que não tem a presença de Deus, meus amados. Não adianta. Porque ali, sem a presença do Senhor, não vai haver bênçãos. Não vai... mas pode ter momentos, de repente, de conforto. Mas bênçãos boas, perfeitas e agradáveis não terão, somente existirão na presença de Deus. E para que nós possamos finalizar, eu quero já chamar os irmãos do louvor. Versículo 11 e 12, leia comigo. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Essa noite, Deus quer que nós venhamos a sair daqui. Deus quer que nós venhamos a entender que devemos agir, devemos viver debaixo da sua presença. Não adianta eu querer viver sem a presença de Deus, não adianta eu querer agir sem a presença de Deus, nós devemos agir debaixo da presença do Senhor. Está aflito, está na dificuldade, haja debaixo da direção e da presença de Deus. Está alegre, está feliz, agradeça debaixo da direção e da orientação e da presença de Deus. E aí, como foi dito aqui, meus amados, a presença de Deus, nós buscamos, nós criamos cada vez mais intimidade com Ele quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós oramos. Não adianta eu querer ter intimidade com Deus, meus amados, se eu não oro. Oração é um momento de falar com Deus. Oração é um momento de ação, de falar, de colocar diante do Senhor as minhas pelejas, as minhas dificuldades, os meus anseios, os meus desejos. Mas se eu não oro, como é que eu quero ter intimidade com Deus? Se eu não busco a presença de Deus na minha vida, como é que eu quero ter bênçãos de Deus sobre a minha vida? Eu repito, Deus não é algo que eu tenho que colocar na prateleira e usar quando eu acho que tem que usar. Deus eu tenho que buscar e viver a cada dia. Eu tenho que ser exemplo de homem e mulher de Deus todos os dias. Eu tenho que ser exemplo de filhos de Deus, não somente na casa do Senhor, não somente na igreja, não somente nos locais onde irmãos e irmãs estão presentes. Eu tenho que ser filho de Deus, todo e qualquer lugar que eu passar. A presença de Deus tem que ser real sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Sábado agora, eu falei no culto do Chega Mais. Não adianta, não adianta não. Quando as pessoas perguntam, quando eu preciso dizer que eu sou filho de Deus, que eu vou na igreja, algo está errado. Eu não estou sendo exemplo bom. Quando eu preciso dizer: olha, eu sou da igreja, olha, eu creio na palavra de Deus. Agora, quando as pessoas olham para nós e falam assim: opa, aquele ali é homem de Deus, a atitude, o exemplo falará por nós, ou seja, isso demonstrará que Deus se faz presente nas nossas vidas, porque o que tem que resplandecer não é a nossa face, mas o que tem que resplandecer em nós é a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus, porque nós somos o quê? Cristãos, que quer dizer pequenos cristos, pequenos cristos. Eu tenho que ser pequeno Cristo, não somente aqui, mas eu tenho que ser no meu trabalho. Eu tenho que ser pequeno Cristo na minha casa, na minha igreja.
na minha vizinhança, no meu ministério. Então vamos se colocar de pé. Meus amados, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero te encorajar. Se você quer mais da presença de Deus na sua vida, se você quer mais de Deus na sua vida, vem aqui à frente. Eu vou pedir para que baixe as luzes, por favor. E aí que você vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Amado, busca a presença de Deus. Se você quiser mais daquilo que Deus, da presença de Deus na tua vida, vem aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor, e eu vou estar orando aqui, para que Deus possa derramar, para que Deus possa resplandecer na tua vida, porque Deus quer que Ele quer fazer parte da tua vida, Ele quer fazer parte da tua história, Ele quer se fazer presente nas tuas escolhas. Então vem aqui à frente, pode chegar mais à frente, pode ir mais para lá, vamos orar. Então se você quer ter a presença de Deus na sua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar, vamos louvar o Senhor, aleluias, glória a Deus. E que você possa aqui à frente, não esperar eu ir até você e orar, eu vou, mas comece a interceder por você. Lembre-se, o Espírito Santo habita em vós, o Espírito Santo de Deus habita em ti. Então fale com Deus, ore, adore ao Senhor, e você vai sentir a presença de Deus na tua vida. Vamos louvar ao Senhor, aleluias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluias, glória a Deus. Louve, igreja, adore, glorifique o nome de Deus. Conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me vai. Tua presença é o meu prazer. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Oh, é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu,
para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Em nome do Senhor Jesus. Não pare, igreja, não pare, continue a adorar. A Bíblia nos relata, a Bíblia nos revela que onde 2 ou mais estão reunidos, em nome de Deus, Ele ali se faz presente. Então, meus amados, Deus se faz presente nessa noite aqui. Você de repente aos olhos naturais não está vendo, mas entenda, compreenda que Deus se faz presente. Ele está agora se aproximando de ti, tocando no teu coração, tocando nas tuas vidas. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que a tua presença venha ser real sobre as nossas vidas, que nós venhamos a nos tornar verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, Pai. Não queremos ser falsos adoradores, não queremos viver um evangelho superficial, nós queremos viver nas profundezas, nós queremos mergulhar fundo na presença e na intimidade contigo, Senhor. Não apenas, não somente para ter as tuas bênçãos, não, Senhor, mas nós estamos aqui buscando a tua presença pelo que tu és, pelo teu amor para conosco, por ter enviado o seu único Filho para morrer por nós, para levar todo o pecado que subjugava e nos julgavam a cada dia. Mas hoje nós vivemos sob a graça, no favor imerecido de Deus. Senhor, que cada filho teu que está aqui essa noite, que cada filho teu que está escutando essa mensagem, Pai, que o Senhor possa cada vez mais aumentar a tua presença, que as pessoas possam olhar para cada um deles e não ver mais aqueles, mas ver a tua face resplandecendo sobre a vida de cada um deles, Pai. Senhor Deus, nós sabemos que aqui há pessoas que querem e buscam a cura para familiar, que buscam libertação de vícios, Senhor Deus, que buscam emprego, Senhor Deus, mas essa noite nós oramos para que a tua presença venha ser sobre cada um deles, Pai, porque nós cremos que quando aonde o Senhor está, as trevas se dissipam. Nós sabemos quando a tua presença se faz real, não há espaço para trevas, não há espaço para maldição, não há espaço para derrota, mas quando o Senhor se faz presente, as bênçãos, as vitórias e a luz é derramada sobre as nossas vidas, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Pai,
Abençoe teus filhos. Abençoe cada um de nós com cura, com libertação, com, Senhor Deus, com emprego, Senhor Deus, com dons espirituais. Senhor Deus, que o Senhor faça mover sobre as nossas vidas, Pai. Se tiver que nos quebrar, nos quebre, Senhor. Nos faça um vaso novo, porque nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa dar uma salva de palmas ao Senhor. Que o Senhor possa, você possa, antes de voltar ao seu lugar, dê um abraço no irmão que está do seu lado, dê um abraço nele.